E a mensagem de hoje, irmãos, ela refere-se ao golpe que Satanás tem aplicado, né? Como sempre, Satanás sempre correu na frente, sempre fez coisas de assustar, né? Então, hoje a mensagem ela vai falar sobre falsa igreja, falsos pastores e falso povo. Porque às vezes você pensa assim, dá a impressão que as pessoas são coitadas, né? Que elas são coitadinhas, estão sendo enganadas. A palavra diz que assim como é o sacerdote, assim é o povo. Se o sacerdote é corrupto, o povo também é corrupto. Olha um exemplo no nosso Brasil. Ninguém vai às ruas reclamar do que está acontecendo. As pessoas são roubadas pelos impostos. Ninguém faz nada. Porque o povo está acostumado. Todo dia tem escândalo no Congresso. Todo dia tem alguma coisa nova. Todo dia tem reclamações. Outro exemplo, um mau exemplo, a igreja. A igreja evangélica em geral é uma vergonha. É escândalo todo dia. Sempre tem novidades. Homens milionários, ricos, donos de fazenda, de helicópteros, de aviões, bancos, emissoras. E tudo isso é a corrupção. A corrupção generalizada que o Brasil vive, né? Mas só que não, isso não é só o Brasil. A própria palavra mostra que Israel também viveu essas corrupções, não foi uma nem duas vezes, que era constantemente, inclusive, em Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 31, aqui mostra a condição do povo. O Eterno não vê como a gente vê. Às vezes a pessoa fala, a igreja está lotada. A igreja pode estar lotada, mas pode estar apenas cheia de volume. Foi como um dia desse, nós fomos expulsar um xedim, um espírito imundo, e ele falou assim, eu estava agora numa congregação que ela estava lotada, mas lotada de gente vazia, e caiu na risada. O demônio falou bem assim para mim, eu estava numa congregação, numa igreja, que estava lotada, mas estava lotada de gente vazia. Então, em Ezequiel 33, versículo 31, a palavra do Eterno diz assim, eles vêm a ti como o povo costuma vir. Se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Ezequiel 33, verso 31. Então veja bem, aqui o Eterno está mostrando para o profeta o caráter do povo que assentava-se diante dele. E esse povo que ele estava falando para Ezequiel, a gente vê esse povo hoje aí espalhado nas congregações, nas igrejas. Eu, pelo menos que fui de uma certa denominação, você já sabe, eu via isso lá constantemente. Às vezes fazendo reunião para 1.200 pessoas, para 500 pessoas, mas as pessoas só queriam isso aqui, ó. Eu cheguei até a ver traficante dentro da congregação dar dízimo e dar oferta do dinheiro do tráfico. Porque ele queria, sabe o quê? Aumentar suas arrecadações no tráfico de droga. Olha, vê como que pode. O irmão Muniz uma vez presenciou isso numa congregação que nós fomos. Então, por quê? As pessoas são corruptas. O povo também é corrupto. Então, às vezes você vê uma congregação cheia, você acha que o Eterno está lá.
Está muito cheia, está crescendo aquele movimento. Olha, cada dia ele abre uma nova igreja. Isso não é verdade, irmãos. Às vezes o povo pode estar ali, mas não está ali. Eles estão ali em presença física. Mas o interior deles está bem longe de Hashem. Estão compreendendo? Está longe do Eterno. É como a mensagem que nós ministramos foi no meio da semana. Yeshua deixou claro que o falso profeta não vai enganar poucos, mas é muitos. E nenhuma palavra que Yeshua menciona sobre o engano, ele não fala de poucas pessoas. Ele fala que ele enganará a muitos. Só que como existe falso profeta, também existe falso povo. O Eterno diz, eles vêm a ti como fosse o meu povo. Como o meu povo vem a ti. Dá a impressão que é povo de Elohim. Mas ouve a palavra e não põe em prática. O que existe de gente que vai na congregação e não pratica a palavra. Não pratica. Não pratica. Está lá na congregação, falam que tem amor, mas ter amor é coisa muito séria. Ter amor no coração é saber perdoar. Vocês estão compreendendo? É saber amar as pessoas nas condições que elas estiverem. É amar o camarada, se ele tem dinheiro ou não. Amar o próximo é você não desejar o mal nem para o seu inimigo. Às vezes as pessoas nos fazem mal. Faz ou não faz? Você, como um servo de Elohim, você não pode desejar o mal para essa pessoa. Se você não pode, você tem que entregar cativo a Yeshua e deixar que Yeshua julgue a situação e tome a decisão que ele achar melhor. Mas você ficar ali, ó Yeshua, eu quero que o Senhor ponha a mão. Eu quero que o Senhor mate. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Isso não é o caráter de um povo que serve Hashem. Então existem congregações que tem povo que você acha que é do Eterno, não é. Em Romanos 9:22 diz que o Eterno preparou vasos de honra e vasos para per. E Yeshua deixou claro que existe no nosso mundo o joio e o trigo. Então você tem que entender que Satanás nunca iria querer te enganar com a mentira 100%. Ele sempre tem que usar 70%, 80%, até 90% ele vai usar. Então ele vai ter que usar povo, ele vai ter que usar a palavra. Vocês estão compreendendo? Satanás vai ter que usar a palavra e vai ter que usar profeta. Então, esse povo vem ao profeta do Eterno. Eu já tive lugares, irmão, que eu fazia reunião, que eu saía de lá destruído. Era como alguém me sugasse minhas energias. Porque a palavra que o Eterno diz, que ele manda, o Eterno diz o quê? Minha palavra sairá da minha boca e não voltará para mim. Antes ela vai produzir, aí ela retorna. Agora, como que ela vai produzir na vida do irmão se o irmão não dá ouvido? Então, Ezequiel estava pregando a um povo que ouvia, mas não praticava. Então a palavra não trazia o quê? Resultado. Não tinha resultado, ela não tinha retorno. Ela não tinha techuvá, ela não voltava para o profeta. Ela não voltava para o Eterno. Ela era desprezada. Vocês estão compreendendo? Então o Eterno estava avisando Ezequiel, falou, esse povo está vindo a você como o meu povo costuma vir, mas ouve tua voz e não pratica. Em outras palavras, tinha um povo ali com Ezequiel, e não era poucos, que eles não estavam nem aí para o que o profeta estava pregando. Então esse povo, vamos classificá-lo como um povo que não é do Eterno. É o povo do engano. Vocês estão compreendendo? É o povo do engano. Então não se engane. Ai, que congregação lotada, que cheio de gente. Está cheio de gente vazia. Vocês estão compreendendo? Cheio de gente que não dá resultado. Cheio de gente que não ouve a palavra, não pratica a palavra. Então, é nisso que você percebe. Você tem que ser inteligente.
Às vezes você tem amizade, aquela irmã evangélica, é cristã, mas às vezes ela não pratica a palavra. Nenhuma. Não está nem aí. Faz o que não deve, faz fofoca, não dá dízimo. Vocês estão compreendendo? Só dá conselho mal, fala para você coisas terríveis, aí você fala, poxa vida, como pode essa pessoa dizer que é até um crente? Vocês estão compreendendo? Porque o objetivo, Satanás, é enganar você. Porque imagina, você vê uma congregação lotada, você fala, puxa, que legal, aquela banda de louvor batendo, tocando. Aí você fala, que bonito, hein? Não é bonito? Mas será que aos olhos do Eterno, aquilo realmente está funcionando? Assim como há povo falso, há profeta, o diabo não trabalha sem... O trabalho de Satanás não é um trabalho feito para cair por terra logo cedo. É um trabalho muito bem elaborado. Quando a gente fala de apostasia, essa apostasia foi feita de uma forma para destruir os eleitos, para destruir a congregação de Hashem. Satanás, quando Yeshua veio, Satanás sabia que Yeshua ia levantar a congregação de Hashem. Estão compreendendo? Ele não sabia como seria, mas ele sabia que essa congregação ia ser levantada. Então, qual era o objetivo de Hassatã? Eu tenho que pegar e mesclar essa congregação. Eu tenho que criar uma situação, eu tenho que criar congregações, eu tenho que criar sinagogas, eu tenho que criar uma apostasia, desviar eles dos verdadeiros ensinos. Você imagina, durante tanto tempo, o que nós ouvimos falar? Que guardar sábado era coisa da lei, do passado. Que você podia fazer a lei, não precisava mais nem de ser cumprida. E uma série de outras coisas. A gente já ouviu isso. Então Satanás nunca trabalhou, ele nunca trabalhou para não destruir a congregação. Ele trabalhou para destruir a congregação. Porque ele sabe que você faz parte, diga eu faço parte da congregação de Hashem. Então nós fazemos parte dessa congregação. Então o objetivo do inimigo era fazer com que você vivesse dentro de congregações mescladas com a verdade. Meias verdades. Meias verdades. E essas meias verdades, aí é que está o perigo. O nome do nosso Salvador trocado, o nome de uma entidade, o nome do Eterno trocado, o nome de um demônio, Zeus. Não guarde o Shabá, profanando o Shabá, profanando a aliança, profanando os mandamentos. Então, nós causávamos tristeza ao Eterno. Vocês estão compreendendo? Essa é a verdade. Imagina você chegar, meu burro, meu jegue, meu cavalo, meu quadrúpede, meu porco, que é o que significa o nome Jesus. Imagina como que Jesus devia ficar, como Yeshua ficava. As pessoas chamando ele com esses nomes de blasfêmia. Então, o que Hassatã queria era uma congregação mesclada com os filhos de Hashem lá dentro envolvidos, totalmente em apostasia. E o próprio Yeshua deixa bem claro isso em Yohanan, quando ele debate com alguns judeus que se declaravam descendentes de Abraão. Yohanan, capítulo 8, versículo 44. Yeshua sabia que existia alguns camaradas ali que se declaravam judeus, mas no fundo do coração eles eram filhos de Hassatã. Yohanan, capítulo